de setembro de 2017, 5 horas da manhã, saindo para uma missão de trabalho. Vou tentar andar bem rápido para que a gente sintetize bastante, para dar tempo de eu falar aquilo que é necessário. Saindo para uma missão de trabalho, 2 equipes e 2 carros no município de Garapé-Mirim. Ponto de encontro, Ananindeua, em frente ao Hospital Anita Gerosa. Olha o que aconteceu. Pegamos todas a equipe, pegamos todos os membros da equipe e fomos. E eu fui dirigindo um dos veículos. Parei em frente ao Hospital Anita Gerosa, peguei o celular. E esse celular falava com o rapaz do outro carro, do outro veículo, só para você entender. Na comunicação, eram 5h30 da manhã, alguém estava botando uma banquinha de café na beira da calçada. E as pessoas que estavam no carro comigo disseram: vamos tomar café logo, enquanto a gente espera. E eu continuei dentro do carro, falando ao celular. Nessa hora eu resolvi descer do veículo, ir até a calçada para pegar o café. Quando eu peguei o café, comecei a tomar, falando ao celular ainda, para surpresa de todos e a minha surpresa, mediante 2 assaltantes numa motocicleta desceram da moto. Um deles, com a arma na mão, me exigiu o celular. Quando ele exigiu o celular, me pegou de surpresa, eu tive a reação de dizer assim, eu pensei comigo mesmo: vou dar o celular e ele vai embora, e não vai acontecer nada. Quando eu entreguei o celular, ele apontou a arma para mim e disse: pega. Só deu tempo de eu girar o corpo e ele disparou a arma, ele deu um tiro. Esse tiro pegou no meu flanco, porque eu girei o corpo. Pegou no meu flanco, estourou o meu baço, pegou no meu pâncreas, diafragma, atravessou meu estômago em 2 partes, pegou na alça do meu intestino, no meu fígado do outro lado e quebrou a minha costela. Não sangrou, hemorragia interna na hora. E aquele dia, irmãos, foi um dia fatídico, porque eu dobrei os joelhos pela madrugada, quando eu levantei, e pedi ao Senhor: Senhor, me guarda, me livra, me dá o escape. Eu sei que a viagem é perigosa pela alça viária, não deixa nada acontecer. Dobrei os meus joelhos e pedi, pastor Edson, ao Senhor. Fui com tanta confiança, entrei no carro, fomos para lá, e aconteceu tudo isso. Fiquei pensando, por que aconteceu tudo isso? A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Esse dia mau que bate na porta de qualquer um de nós é o dia que a gente não espera enfrentar. É o dia que acontece com qualquer família, seja ela cristã, seja ela cristã ou não. O dia mau vem. Mas o apóstolo Paulo diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir esse dia mau, e fazendo isso, permaneceis inabaláveis. Às vezes a gente não espera, às vezes tudo está correndo muito bem, feliz, família abençoada, dinheiro na conta, boa saúde, mas muitas vezes o dia mau bate de surpresa e pega a gente sem esperar. O nosso refúgio é o Senhor, nossa guarida é Deus. Eu sabia que aquele dia era uma noite escura que tinha chegado na minha casa. Aquele dia era um dia mau que tinha batido na minha porta. Aquele dia era um dia fatídico, um dia em que os cordéis de morte, como li no Salmo, me cercaram. A angústia da sepultura tomou conta de mim. Me senti tristeza, aperto, agonia. Senti a morte chegando. Senti que não havia recurso para mim naquela hora. Eu sabia que aquela tragédia que havia acontecido naquele dia poderia destruir a minha família. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: revestivos da armadura de Deus,
quando porventura esse dia chegar, na sua vida, na sua casa, possais estar firmes. O que é interessante nessa história é que quando eu peguei o tiro, irmãos, não sangrou e olha o que aconteceu. Eu pedi perdão. Eu pedi perdão, pastor Edson, para Deus. Eu entreguei a minha vida para Deus e disse: Senhor, se te fiz alguma coisa, me perdoa, porque eu quero a salvação. Se eu tiver que morrer agora, leva-me contigo. Eu não quero, Senhor, ir para o inferno. Eu não quero padecer, eu não quero perecer. Toda a minha vida eu entrego nas tuas mãos nessa hora, porque eu reconheço, irmão, que a coisa mais importante na vida de um crente é a sua salvação. Nada nessa terra, nada nesse mundo, nada é mais importante que a nossa salvação. Vocês acreditam assim? Porque seria em vão estarmos aqui, seria em vão louvarmos, cantarmos, fazermos programações e perdermos a nossa alma. Que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Deus nessa noite vem falar no teu coração: a coisa mais importante para a sua vida é a sua salvação. Agarre ela, segure ela, não desista dela, se redima diante de Deus. Olhe para a sua vida, faça uma autoanálise, veja como está a sua vida diante de Deus, como estão as suas entregas, as suas renúncias. Deus tem preparado algo especial. São coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Olha o que eu vou dizer para vocês. Meu abdômen encheu, a cavidade do abdômen encheu de sangue. E eu mesmo baleado, eu fui para dentro do hospital, que é uma maternidade ali em Itagerosa. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Eu vi a morte chegar. Sentei numa cadeira e como se eu estivesse caindo de um prédio de 30 andares, sei lá, em queda livre. Eu fui diminuindo, a luz foi apagando, eu fui desabando, e eu senti que a morte estava chegando. Quando eu vi aquilo, que não tinha fundo, parece que eu estava caindo num buraco sem fundo, parece que um desfibrilador veio no meu peito e me deu um choque, e eu voltei à consciência. E quando eu voltei, tinha uma mulher que dizia: eu repreendo esse espírito de morte, é no nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo no nome poderoso de Jesus. Ligar em nome que ecoou na eternidade foi ao meu encontro naquele dia. O nome de Jesus tem poder. Eu posso lembrar Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No nome de Jesus você tem poder. No nome de Jesus você quebra cadeias. No nome de Jesus você destrói fortalezas. No nome de Jesus Deus te dá o livramento. No nome de Jesus o Senhor faz algo sobrenatural na sua família, na sua casa, onde você vive, porque o nome de Jesus tem poder. Você crê assim? Quando ela orou, eu voltei. Não chegava ambulância para socorrer. Fui levado por um socorro de terceiros para o Metropolitano. Eu dizia: me leva para a Unimed. Eles diziam: não, nós vamos te levar para o Metropolitano. Se eu tivesse ido para a Unimed, tinha morrido. Estava com a hemorragia, não estava conseguindo mais respirar, estava ofegante, o abdômen cheio de sangue. Olha só o que acontece. Quando cheguei no PA do Metropolitano, eu fui fazer a tomografia e detectaram que tinha atingido meu baço, todos esses órgãos, e eu fui logo para a sala de cirurgia. E eu disse para o médico: doutor, me opere. Ele disse: nós fazemos de tudo para salvar a vida das pessoas, vamos lutar
pela sua vida. E nós fomos para a cirurgia. 6 horas de cirurgia. Quando termina a cirurgia, um personagem vem perto de mim e diz: Fernando, acabou. Mas aquele personagem não era nenhum dos médicos, nem um dos enfermeiros. Eu abri o olho imediatamente e alguém se aproximou e eu perguntei: terminou a cirurgia? Eu estava com tudo na boca ainda. E eles disseram: doutor, ele já acordou. Eu disse: é impossível. Tem certeza? Ele já está consciente aqui. E fiquei lá. Tanto é que nem me levaram, pastor, uma cirurgia tão grande. Tiraram todos os meus órgãos, perdi o baço, limparam o intestino, tiraram todas, suturaram, rafiaram, colocaram os órgãos para dentro todos, fecharam lá para a parotomia, daqui até embaixo. E eu fiquei na máquina, me levaram justamente para a enfermaria, sem ir para a UTI, para você ver como a mão de Deus estava sobre mim naquele dia. Olha o que acontece. Para mim, Deus já havia me dado o livramento. E uma das coisas que eu lembro muito bem é que, quando eu era adolescente, eu tinha uma pessoa da minha família que ela era babalorixá. Aí ela pegava e dizia assim: menino, me ajuda a ir na encruzilhada, levar esse alguidar. E ela riava, cortava a cabeça de bode, fazia trabalho de umbanda e quimbanda, trabalhos para bem, trabalhos para o mal, como eles assim imaginam, e fazia um sacrifício na encruzilhada. Eu cresci ali olhando aquela pessoa da minha família fazer isso, obreiro. E um dia eu conheci Jesus como você conheceu. Eu era jovem ainda e aceitei Jesus como Salvador. E quando eu ouvi, eu disse para ela: agora eu não vou mais para o terreiro, eu sou crente agora. Ela disse: como você fez isso? Você vai abandonar as coisas lá no terreiro? Vou, não vou mais, não vou poder mais participar, eu quero mudar de vida. E eu encontrei Jesus, e Jesus vai mudar a minha vida. Ela disse: você pode fazer isso, mas se você tiver coragem, você vai lá no terreiro e fala, ela disse o nome do demônio, que você vai fazer isso. E o jovem, ele é ousado, né? E eu fui lá, abriram a sessão, o espírito imundo entrou nela, tomou a consciência dela e ele veio sobre mim, veio na minha direção e disse: você vai sair daqui? Vai cuspir no prato que está comendo? Eu disse para ele: sim, eu vou sair, porque eu sou de Jesus e eu não volto mais para cá, vou mudar de vida. Eles disseram para mim, ele disse para mim: vou te dar uma ordem, se em 7 dias tu não voltar para cá, eu te mato na encruzilhada. Passados, eu peguei, aleluia, o Espírito Santo já estava na minha vida. Quem é templo do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo estava na minha vida e a unção de Deus veio sobre mim, pastor. E eu olhei para ele e disse assim mesmo: vou te dizer uma coisa, se tu é maior que o Deus que eu sirvo agora, tu me mata, mas se não, até o cavalo que tu está usando vai ser de Jesus. Eu fui embora naquele dia. Passaram-se os 7 dias, 7 meses, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 27 anos, e eu estou aqui contando esse testemunho para vocês. Aquele dia fatídico, eu estava na encruzilhada. Olha só, meu irmão, mais de 20 anos depois eu estava na encruzilhada. Eu vi uma voz que dizia para mim naquele dia, eu agonizando, morrendo, a voz disse assim para mim: eu não te disse que eu ia te matar na encruzilhada? Do outro lado eu vi aquela voz suave que dizia para mim assim: ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estou contigo. Sente a mão de Deus. O dono da tua vida não é ninguém, ele não tem poder. O dono da tua vida é aquele que criou o céu, a
terra, os pés dele estão na terra e a sua cabeça está no céu. Ele é o Senhor da peleja, Ele é o Senhor da tua batalha. Ele é maior do que tudo, nada pode te parar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele veio nessa noite para te dizer: ainda que o inferno se levante, ainda que laços de morte te cerquem, ainda que levantes na tua casa aconteçam, eu sou o Senhor do livramento. Aleluia. Aproximadamente 10 dias que eu estava no leito, meu abdômen começou a dilatar, sabe? Depois da laparotomia. Olha o que aconteceu, meu irmão. Pastor Edson, a minha esposa não saía do lado da minha cama orando. No metropolitano não tinha muito conforto para o acompanhante, era uma cadeira de plástico. E ela sentava e ficava dia e noite naquela cadeira. Nesse dia ela estava muito cansada e meu irmão disse: eu vou substituir. E foi para lá. E a esposa saiu. Quando ela saiu, aconteceu uma coisa. Me deu um mal-estar e eu comecei a sentir náusea. E quando eu fui vomitar, sangue vivio. E eu comecei a botar muito sangue, o sangue saindo pela boca, muito sangue. E eu olhei para o meu irmão e eu disse: meu irmão, eu vou morrer. Não tem jeito, alguma coisa estourou dentro de mim. Eu vou perecer. Eu vou morrer. Chamaram os médicos e foram me mandando anti-hemorrágicos na veia e tentando conter aquele sangue que estava vindo pela minha boca. E eu fiquei pedindo a Deus em memória aqui: Deus, me socorre. No pé da minha cama do outro lado tinha um senhor chamado Irã, crente da igreja Deus e Amor. Ele tinha um celular que não é um smartphone como o nosso, mas era de borrachinha, aquele tecla de borracha. E ele começou a botar, sabe onde? Numa rádio. E eu ali agonizando, enfermeiro em cima de mim, remédios, injeções ali e tudo mais. E ele ficou sintonizando. E a voz do locutor disse assim, eu lembro muito e claramente: Deus sabe que você precisa de um milagre onde você está. E eu vou botar uma canção. E quando você ouvir essa canção, a ação sobrenatural do Espírito de Deus virá sobre ti e Deus fará um milagre na sua vida. Quando eu ouvi aquilo, eu digo: eu vou pegar essa. Eu já estava agonizando, eu digo: eu vou pegar essa. E a canção dizia: como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça sua voz, filho de Davi, socorre-me. Quando aquela voz daquela música entrou naquele ambiente, o sangue foi estancando. Aleluia, aleluia. O sangue foi embora. Senti a paz. Meu irmão foi embora, agoniado no outro dia. Olha o que acontece. Perdi quase todo o sangue do corpo. A hemoglobina, não sei se tem médico aqui. A hemoglobina, a minha hemoglobina em média era 14. Com essa situação eu fiquei com 5 de hemoglobina, praticamente sem sangue no corpo. Aí me levaram para uma sala, que era uma sala vermelha, chamavam, onde ficavam as pessoas que estavam em estado grave. E o médico disse para mim: nós vamos ter que fazer uma endoscopia. Você vai precisar fazer sem sedativo, porque o seu nível de hemoglobina, ou melhor, isso, está muito baixo. Se dermos o sedativo, você entra em coma, e provavelmente irreversível. Para não correr esse risco, aguente. Fiquei agonizando, tentando saber por que aquele sangue estava vindo diante de mim. Nem
Monitorando, o médico falou para mim, disse: eu vou ser sincero contigo, hemoglobina muito baixa, que pode acontecer taquicardia, até uma parada cardíaca a qualquer momento, porque a tua pressão vai despencar, a tua saturação vai lá para baixo, e as coisas podem ir. A gente está pensando em até te entubar, mas vamos monitorar. Quando ele falou isso, tinha uma janelinha assim, de um balãozinho, e eu olhei, o céu estava azul. Eu disse: Senhor, como tu visitaste a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia lá na Babilônia, visita a minha fornalha hoje, porque ela está aquecendo. Senti a presença de Deus. Parece que a mão de Deus estava acima. Pressão 12/8 normal, saturação 98, não caía, não havia arritmias, não havia nada. Parece que soprava o vento do fogo sobre a minha pessoa aqui naquele lugar, e a mão de Deus disse: não sai nada do lugar, está tudo no controle. Ainda que você passe por uma fornalha ardente, ainda que você esteja enfrentando uma tempestade tão terrível, eu quero dizer para você nessa noite: Deus está na popa do barco para dizer: cala-te, tempestade, aquieta-te, mar, porque Deus é poderoso para estar na fornalha com você. Ele pode até permitir que você passe situações tão dramáticas, terríveis, aflições que você nem espera, mas em todas as situações você é mais que vencedor, porque o Deus que criou o céu e a terra, Ele está presente. Quando chegaram aqui, nós estamos passando por um vale terrível nessa noite, um deserto que você não esperava. Deus está dizendo: ainda que você esteja nesse vale, ainda que esteja nesse deserto, eu estou no controle da tua vida. Não te desespera. Deus nessa noite está dizendo para você: não te desespera. O médico disse para mim: vamos fazer transfusão de sangue, 8 bolsas de sangue. Ele disse para minha esposa: o problema é o seguinte, se ele está com a hemoglobina abaixo, vão meter sangue, corpo estranho, se o rim parar, ele vai a óbito. Toda a mobilização do círculo de oração da minha igreja, da igreja em Belém, acionaram a pastora Rebeca, a pastora Honorada, mulherada orando para tudo quanto é lado, os meus irmãos, pastores, amigos, quem me conhecia começou a orar. Naquela manhã foi uma reunião de clamor, e o pessoal metendo sangue, transfusão de sangue, a hemoglobina subindo, nada saía do lugar, e Deus ali, o quarto homem da fornalha presente, dizendo: nada acontece, porque eu sou o dono da vida. Só acontece se Deus permitir, e Deus não quer, Deus não vai permitir. Deus está mandando eu falar para alguém aqui nessa noite: não pense que vai acontecer o pior, não vai morrer, não vai ser destruído, porque o dono da vida cuida de você. Meu irmão voltou, e a palavra que ele trouxe, ele disse: você não morre. Porque eu pedi uma palavra para o Senhor. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Meu irmão, que é Tiago Dobreiro, ele disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. O que mais eu vi você fazer, meu irmão, é honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe aqui? Segredo para os jovens e adolescentes nesse lugar, nessa noite: se você quer viver muito e abençoado, saudável, próspero, honra o teu pai e a tua mãe. Quando eu voltei da sala, quem ia para a sala vermelha ia para a pedra. 90% sala vermelha, pedra. E eu, sala vermelha, voltei para a enfermaria. A minha esposa estava dizendo que o meu leito já estava sendo preparado por uma pessoa que estava na espera, porque
Rafael de volta na maca para a enfermaria de novo. Quando os enfermeiros viram, todos bateram palmas e glorificaram a Deus. Aleluia! Voltei para lá, para o leito. Olha só o vale, irmãos. Eu vou ter que correr aqui com o tempo. Uma dor no flanco. Que dor é essa? Disse para minha esposa: estou muito tempo deitado. Acho que essa dor está muito tempo deitado. Me queixei para o médico: vamos fazer uma tomografia para ver que dor é essa. A tomografia me disse: tem algo muito grande, maior que uma laranja, e parece ser líquido, no teu flanco, no teu baço, ou melhor, no teu abdômen. Não tinha mais baço. Meteram um dreno. Quando furaram meu corpo, espirrou a substância purulenta, pus, muito pus. O médico disse: esse dreno é muito fino, vamos meter o mais calibroso. Quando meteram muito, e eles começaram a drenar aquilo, drenar, dia após dia drenando, e não parava de sair aquela substância purulenta de dentro de mim, como se estivesse todo podre por dentro. O médico falou: fizemos a tomografia, sabe o que a gente entendeu? Que tem uma cápsula que está retendo todo esse pus. Ela está, quando o pus sai do teu pâncreas, cai dentro dessa cápsula, e ele está encapsulado. E é quando a gente fura com dreno, a gente não consegue vencer a quantidade de pus. Provavelmente vamos ter que te operar para que você se livre dessa cápsula. Se não fosse essa cápsula, olha o que eles falaram: esse pus que sai do teu pâncreas tinha contaminado o teu peritônio, e aconteceu uma sepsia, e você ia ter uma infecção generalizada e ia morrer. É como se Deus olhasse para dentro de mim. Sabe o que aconteceu, irmãos? Abriram, tiraram o meu baço na hora da cirurgia, suturaram o meu estômago em duas partes, costuraram o meu intestino, o fígado. Eles conseguiram conter a hemorragia e ele se regenera. Porém, o pâncreas, que é uma glândula, ficou secretando. Eles me fecharam e não perceberam que o pâncreas estava secretando. E o que aconteceu? Secretou comigo para dentro, eu fechado já. E ficou vários dias secretando para dentro. O que Deus fez? Vou botar uma cápsula e vou armazenar. Olha, é forte. Toda essa substância, eu quero dizer para você nessa noite. Os homens não estavam vendo, mas Deus sabe. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando aqui com você nessa noite. Tem coisas que você não vê, mas Deus está vendo. Eu lembrei de uma coisa. Moisés